Olá, seja bem-vindo a este segundo episódio da primeira temporada do X da Questão. Eu sou a Gi Palerme e toda semana nós temos um encontro marcado para analisar os principais acontecimentos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba com uma visão diferenciada. E diferenciada simplesmente porque aqui cada fato é analisado com um debate honesto de ideias. E para esse debate de hoje, eu já chamo os influenciadores digitais que se fizeram analistas e comentaristas ao expor as opiniões nas redes sociais. De Uberlândia, Vanderlei Pelizer, bem-vindo. Olá, Gi, muito obrigado. Espero que tenha passado bem a última semana. Um abraço aí para Ellen, para Omara, sejam muito bem-vindas nesse dia aí para falar e tentarmos encontrar o X da questão. De Uberaba, Ellen Miziara. Bem-vinda você também, Ellen. Olá, Gi. Olá, Vanderlei, Omara. Olá a todos que estão aqui nos assistindo. Mais uma vez, vamos juntos encontrar aí o X da questão com temas de Uberlândia, Araxá, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, e vamos juntos aí. E aqui de Araxá, minha conterrânea, Omara Paulinelli, boa noite para você. Boa noite, Gi, boa noite, Ellen, boa noite, Vanderlei, boa noite a todos. Vamos lá então, encontrar o X da questão, vamos juntos. Antes de entrarmos no primeiro assunto dessa noite, eu quero convidar você a fazer parte do programa O X da Questão. Seja interagindo conosco aqui no YouTube ou no nosso Instagram, que nós criamos na última semana, é o @programa O X da Questão. Deixa lá o seu ponto de vista sobre os assuntos que são tratados a cada programa e também a sua sugestão de pauta. Envie para nós aqueles assuntos que você sabe que as mídias tradicionais convencionais eliminam dos seus noticiários ou, quando abordam, usam um viés ideológico que tira o fato do foco. Eu quero lembrar também que este é um trabalho totalmente independente e nós precisamos do seu engajamento para que o canal cresça em relevância aqui na plataforma. Então se inscreva, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Lembre-se também de acionar as notificações para ser informado todas as vezes que um novo conteúdo for disponibilizado. Sem mais delongas, vamos começar o programa de hoje que vem cheio de polêmicas. Escolas de samba e blocos de rua de Uberlândia terão R$1 milhão para o carnaval. Mas pasmem, a festa não será em 2022. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo e aprovado pela Câmara Municipal em novembro levantava a hipótese da realização da festa de rua já em 2022. Posteriormente, a Prefeitura descartou o evento para o ano que vem. Segundo a secretária municipal de Cultura e Turismo, Mônica Debs, o dinheiro será repassado a 5 escolas de samba de forma parcelada, trimestralmente, durante o ano de 2022, para que elas possam se reestruturar. Desde 2017, não há desfiles de escola de samba em Uberlândia. Na época, o município declarou calamidade financeira e, sem pagamento das parcelas da subvenção, as agremiações ficaram sem dinheiro para contratar mão de obra e adquirir material para confeccionar fantasias e carros alegóricos. O desfile de escolas de samba em Uberlândia tem mais de 65 anos de tradição. Vanderlei, você deve ter acompanhado de perto as discussões desse projeto, aí os bastidores do que rolou nesse projeto na Câmara, na Prefeitura. Traz para nós aí esses bastidores. Pois é, Gi, o que ocorreu aqui foi o seguinte, o prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal destinando R$1 milhão, dividido entre as 5 principais escolas de samba de Uberlândia. O grande problema é que a cidade está cheia de buracos, faltam medicamentos nas unidades de saúde, o prefeito foi o grande causador, porque ele seguiu as orientações do Comitê do Desemprego, fechando os estabelecimentos comerciais,
fechando o comércio de Uberlândia, chegamos aqui ao absurdo de você ir no supermercado e de um lado você ter necessidade, por exemplo, foi o meu caso, de fui no supermercado num domingo para comprar um chuveiro, eu não podia, porque estava proibido, né, aquela gôndola todinha de eletroeletrônicos, uma lâmpada que se você quisesse comprar, estava proibido, você não poderia comprar. Aí ele, sobre o argumento de que é ajudar as escolas a se reestruturarem, ele manda via Secretaria de Cultura R$1 milhão para as escolas de samba. Ora, espera aí, ele ferrou com quase mais de 5 mil empregos aqui, cidadãos aqui em Uberlândia, retirando mais de 5 mil empregos, né? E de repente ele tem esse recurso. Por que não aplicar em outras áreas, né? Já que faz tanto remanejamento de uma secretaria para outra, de orçamentos, né, de uma secretaria para outra, poderia muito bem pegar esse recurso e destinar, por exemplo, tirando algumas crianças da creche, tirando fazendo um trabalho social, tirando alguns pedintes, né, que a cidade tem muitos pedintes, né, isso se agravou com a pandemia, porque o discurso de muitos vereadores, inclusive foi daquele, né, fique em casa e fique debaixo da cama, porque o vírus vai te pegar. Você saiu na porta, o vírus vai te abraçar e te pegou, acabou. Então, e esses mesmos vereadores, né, que bateram muito em cima do lockdown, fecha tudo, querendo salvar vidas, na realidade, esses vereadores, grande maioria deles, foram os que votaram, sim, a favor desse absurdo projeto, né? E foi aprovado. Vários vereadores, inclusive da base, né, do prefeito, que não era, né, de se estranhar, votaram a favor, e a esquerdalha, né, as damas, eu chamo de as damas de paus, né, da Câmara Municipal de Uberlândia, que faz parte da ala esquerdista, que sempre preocupado também com vidas, né, com fique em casa, elas não, agora não, mesmo com a pandemia vamos dizer, se arrefecendo, né, apesar desse pânico que a mídia quer colocar sobre a Ômicron, a gente sabe que devemos ter alguns cuidados, mas eu acho que esse cuidado, acima de tudo, tem que ser voltado à decisão do cidadão. Eu não sou contra carnaval, né? Mesmo eu não gosto de carnaval, nunca gostei, nunca frequentei esses bailes, eu acho, bom, enfim, é a minha opinião, não gosto disso. Mas quem quer curtir o carnaval, enfim, que vá, né, por livre e espontânea vontade e se quiser se arriscar com relação a essa aglomeração e tudo mais, que ele tenha a liberdade de fazer isso, mas não com dinheiro público. As escolas de samba, para você ter uma ideia, numa das últimas, se não me engano, foi em 2017 que teve, o que aconteceu? Tem uma avenida que chama Geraldo Mota Batista, em Uberlândia, ela é beira-rio, né, à beira do rio Beirabinha. Então tem uma calçada onde o pessoal faz atividades físicas, e do outro lado tem alguns terrenos vagos. Esse pessoal de escola de samba, pelo menos o que me parece ocorreu, logo depois do desfile, foram abandonados carros alegóricos lá, o lixo, né, oriundo dessa festa, colocaram tudo isso, quer dizer, aí nessa época de chuva, entupindo esgotos, né, e também com o perigo de chegar até o rio. Então, assim, eu acho que é um absurdo, né, destinar R$1 milhão em plena pandemia, né, que poderia estar sendo utilizando esse recurso, por exemplo, também para fazer os exames, né, tem uma fila enorme de exames aí de imagem que não são feitos, segundo eles, por falta de recurso. Então, totalmente descabido esse projeto. Ellen, o interessante é que 65 anos de tradição em Uberlândia de carnaval de rua. E em 65 anos, as agremiações, as escolas de samba não conseguiram aí se estruturar e se libertar do dinheiro público. Se não tem dinheiro público em Uberlândia, não tem carnaval de rua. É um vício do brasileiro, né? Pensar que o dinheiro público não é de ninguém, o dinheiro público é para todo mundo e não é para ninguém. Que história é essa com o dinheiro público? Uma farra, né? É uma farra. Partindo disso que o Vanderlei havia dito, que eu parto do mesmo pressuposto que ele, acredito que sobre essa questão do carnaval, partindo dessa questão do carnaval, e
e de ter sido aprovado, acredito que essa questão de 1 milhão deve ter sido aprovada através de LOA, deve ter sido através da LDO, que deve ter ido para a Secretaria da Cultura, porque sempre eles direcionam valores para educação, saúde, cultura, né? E aí, desses valores, eles devem ter direcionado 1 milhão para cultura, né? E 1 milhão, no caso, para o carnaval. Só que uma coisa que eu queria entender aí, o Vanderlei, é se desse valor que foi direcionado, por exemplo, para a cultura, aliás, se foi direcionado para o carnaval, se isso é o valor total, não, se tem mais da pasta da cultura, ou se esse valor foi especificamente para o carnaval, para as agremiações. Não, o valor foi específico, tá? Para o orçamento total da Secretaria de Cultura, não é o valor total, mas 1 milhão, esse 1 milhão, sim, saiu da Secretaria de Cultura para as escolas de samba. Agora, eu me esqueci de falar, o mais chocante de tudo é o seguinte: não haverá carnaval. Depois de aprovado o projeto, né, decidiram, falaram assim, não, por conta dessa nova variante aí, o Ômicron, né, que tem muita gente já entrando debaixo da cama, né, não vai haver as manifestações populares, no caso, com a participação da prefeitura, né, mas as escolas de samba receberão, de qualquer forma, sem mesmo ter o carnaval, eles vão receber 1 milhão. E outra, não fizeram nenhuma, Ellen, nenhuma, do ponto de vista do carnaval, não colocaram nenhum enfeite natalino na cidade, né? E Uberlândia, vários anos, por todos os anos, as pessoas vêm de fora para conhecer a cidade, né? E quem já conhece vem também para ver, né? Porque nós já tivemos fases aqui em Uberlândia, outros governos que incentivavam, né? Que viam nisso um bem, né, para a população. É muito atrativo comercialmente e muito atrativo também do ponto de vista cultural, né, uma tradição, né, Uberlândia, nós comemoramos aí né, lembramos, né, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vanderlei, era uma dúvida também que eu tive, porque a secretária só se pronunciou dizendo que seria um recurso repassado trimestralmente no ano que vem, visando o Carnaval de 2023, depois que o projeto foi aprovado. O projeto que tramitou pela Câmara e foi aprovado até então, entendia-se claramente que o recurso seria aplicado no ano que vem, em 2022, no Carnaval de Rua em 2022. Eu estou equivocada ou houve realmente esse entendimento, por isso que foi aprovado? Não, era o projeto, ele não tratava, né, dessa questão de data, né, que seria exatamente para o Carnaval de 2022, entendeu? O problema é o seguinte, o projeto foi encaminhado e toda a ideia, a discussão foi em torno do Carnaval de 2022, mesmo porque em 2023 nós sabemos, né, parece que vai ter agora a 15ª dose vacinal, que aí em 2023 estaremos, né, livres desse vírus. Então, eu acredito que quando o projeto chegou não se tratava disso, era o dinheiro para a escola de samba e ponto final. Ellen, quer concluir aí? Sim, então, o que acontece? Eu sou totalmente contra a gente gastar dinheiro público, que a gente é aquela coisa, dinheiro público, né? Como se o dinheiro público fosse público, mas com esse tipo de coisa, porque o Carnaval, ele é uma festa, a festa que é uma festa popular brasileira, e ela é a festa, a maior festa popular brasileira, no caso, e ela traz milhões de reais para várias cidades do Brasil, para várias cidades. Ela abastece bares, ela abastece restaurantes, ela abastece hotéis, ela abastece o setor privado, de modo geral, de várias maneiras, porque tem pessoas que vão para outras cidades passear, para a festa em si. Então, se é uma festa que movimenta, de certa forma, toda uma cidade, seja das cidades menores às cidades maiores, por que esse setor privado ele não poderia se mobilizar
para essa festa acontecer. Você precisa do dinheiro público para isso. Essas escolas de samba, o que essas escolas de samba elas estão fazendo que elas não poderiam se organizar em anos anteriores para que haja, então, desfiles dessas escolas de uma maneira organizada, que elas precisam de dinheiro público para que haja os desfiles de escolas. R$1 milhão, gente. R$1 milhão. Nós vimos escolas passando dificuldades, nós vimos hospitais tendo que fazer hospitais de uma maneira corrida, de uma maneira desorganizada, desestruturada, faltando leito. Tudo bem que você fala, Ellen, mas um dinheiro é recurso de saúde, outro dinheiro é recurso de educação, outro dinheiro é recurso de cultura. Tudo bem, eu entendo toda essa questão, só que eu também entendo que existe remanejamento de verba, entendo também que quando o poder público quer, o poder público também faz essas coisas acontecerem. Então, o que será que é prioridade? Será que realmente é prioridade a gente destinar R$1 milhão para isso acontecer agora? E será que não poderia ter sido feita uma parceria público-privada aí, no sentido de conscientizar essas escolas, que essas escolas se organizassem de uma outra maneira, sem depender do poder público, para que esses desfiles se tornassem uma realidade? Qual que seria a intervenção do poder público? Olha, eu vou ceder o espaço para vocês, vou ceder, por exemplo, sei lá, uma avenida, vou liberar o espaço de uma avenida para vocês aí, para vocês fazerem o desfile, vou liberar a guarda municipal para fazer todo o trabalho aí, vou liberar policiamento. Isso daí é também o poder público agindo. Mas a gente não precisa gastar mais dinheiro com isso. Não precisa gastar mais dinheiro para poder fazer isso se tornar uma realidade. Aí sim tem uma parceria, entendeu? Uma parceria público-privada. Você tem que tirar mais R$1 milhão do bolso, sendo que tem outras necessidades aí, como o próprio Vanderlei disse. Tem ruas esburacadas, tem escola que não tem manutenção, tem hospital que falta leito, falta oxigênio, falta material básico para internação. Porque a prioridade é a gente realmente abastecer a escola de samba. A gente fala sério. O poder público, ele se mobiliza no que ele precisa se mobilizar, fazendo campanha de conscientização do que tem que ser feito no carnaval, mobilizar, tornando a cidade talvez bonita para receber os visitantes ali, fazendo um cartão postal da cidade. Mas daí você pegar R$1 milhão e dar na mão das escolas de samba? Não, né? Tem outras maneiras, será, mais uma vez, discutir o que é de fato relevante para o crescimento da cidade, o que é de fato relevante. A população quer a festa, a população merece a festa? Sim, merecemos a festa. Os empresários querem que a festa aconteça na cidade porque vai ser bom para eles? Ótimo, se mobilizem, vamos fazer então isso dar certo. Para fazer isso dar certo, então a gente vamos ter que investir. Para investir, o que nós vamos fazer? Para investir, eu tenho que tirar dinheiro do meu bolso também para fazer essa festa acontecer, ora. Vamos chamar então os convidados, vamos chamar os cantores, vamos fazer os atrativos acontecerem, né? Enfim, eu sou a favor da festa, sou a favor da diversão, sou a favor de tudo isso daí, mas sou totalmente contra a gente utilizar recurso público para fazer uma coisa que poderia ser feito sem recurso público para isso. Omara, o mundo todo saindo de uma pandemia global, todo mundo saindo aí se reerguendo de uma crise financeira de patamar assim, astronômico em todos os países do mundo, Uberlândia destinando R$1 milhão para o Carnaval de 2023. Sua análise. Pois é, Gi, eu concordo com tudo que a Ellen falou. Nossa, parece que ela tirou tudo assim da minha cabeça, eu concordo com tudo. Não é função do Estado ficar financiando o Carnaval. Eu acho que as escolas de samba, elas têm que se reinventar aí, sabe? Junto com as empresas, né, para fazer isso acontecer, né? Eu fiquei pensando aqui na minha visão, porque a gente tem uma ONG aqui em Araxá, né, que faz trabalho social. Esse 1 milhão dava para comprar 10 mil cestas básicas aqui para as famílias que a gente atende, né? E eu tenho certeza que Uberlândia também tem muitas famílias precisando,
de assistência, principalmente agora na pandemia, né, que aumentou demais o número de famílias que estão, assim, em estado, vocês precisam ver para vocês acreditarem. Então, eu acho que esse R$1 milhão poderia ser investido também, igual o Vanderlei falou, em testes para as pessoas que não podem pagar, né, existem muitas pessoas que não podem pagar, que estão desempregadas há um tempão. Podem ser investidos em medicações também, muitas pessoas. Nós aqui compramos remédio para várias famílias, porque famílias não têm nem o que comer, vão ter dinheiro para comprar remédio para uma gripe, para, sei lá, qualquer problema de saúde que ela tiver. Então, assim, gente, numa pandemia, eu acho que foi totalmente desnecessário. As escolas de samba, assim, igual ele acabou de dizer, a gente quer que todo mundo se divirta, a gente quer que é um novo normal que a gente precisa viver a partir de agora, né, todo mundo convivendo com esse vírus, tentando ter uma vida o mais normal possível. Pode ter carnaval? Pode ter, né? Qual é o problema de ter carnaval? Se todo mundo cumprir como é que fala, gente? O sanitário lá, os cuidados sanitários que a vigilância pede, que a prefeitura pede, né? Mas eu acho que com dinheiro público não, a gente tem outras prioridades, né? Saúde, a gente tem segurança, tem educação, tem essas famílias em vulnerabilidade social, muitas crianças precisando, sabe? Então, eu acho que dinheiro público não é para isso não, sabe? Eu acho que é a mesma coisa de eu estar passando fome aqui na minha casa e emprestar dinheiro para o vizinho fazer festa, sabe? Então, eu acho totalmente desnecessário. Quer acrescentar alguma coisa, Ellen? Pensando nessa questão, quando a gente fala dinheiro público, eu vi até uma chargezinha que é bem assim, o dinheiro público é o dinheiro do pagador de imposto. Imagina bem a cena, aquele pai de família que ficou desempregado durante a pandemia, tá? Com aquele mantra, fique em casa, fique em casa, fique em casa, com a televisão ligada, né? Vendo aqueles blocos de carnaval passando na rua, as escolas de samba passando na televisão, e ele com prato vazio, sem ter o que comer em casa, vendo aquela muvuca passando na televisão. Olha que lindo. Olha que cena mais... É o cúmulo da hipocrisia, né? Com tanta coisa para a gente poder... Com tanta coisa para poder ser reinvestida, com tanta coisa para poder ser reestruturada nesse país, se você tem condição de fazer festa, e você quer arcar com as responsabilidades para isso, faça festa com o seu dinheiro, faça festa do seu jeito, faça festa com o que você quer fazer, mas com a sua turma e arcando com as suas responsabilidades. Daí, você pegar um país que tá se reestruturando, que está tentando se reorganizar, que tem muita gente que está tentando se levantar ainda, para pegar o dinheiro de imposto, do pagador de imposto, que tem muita gente que está passando fome, que está vendendo o almoço para comprar janta e jogando isso na cara da pessoa, olha, eu estou catando o seu dinheiro do imposto e tô gastando isso com escola de samba, isso é um tapa na cara do brasileiro. Isso é um tapa na cara do brasileiro. Tá. Você falou isso aí... eu me lembrei do ano passado, eu tive esse sentimento que você acabou de dizer, né, quando as academias ficaram fechadas aí 4 meses, e o pessoal pedindo para a gente ficar em casa, meu marido desempregado na época, e as academias fechadas, então assim, para mim, era como se fosse um tapa na minha cara mesmo, sabe? E agora eu fico imaginando um pai de família, de uma família muito carente, vendo esse tipo de coisa. Realmente deve ser um soco na cara mesmo, nem um tapa. Vanderlei, mas é uma questão até ainda muito cultural, né? O brasileiro, ele ainda tem essa questão que a Ellen trouxe, de o dinheiro público não é dinheiro de ninguém. Parece que as pessoas esquecem que, na verdade, o dinheiro público
ele vem do meu bolso, do seu bolso, do bolso de todo mundo, com os milhões e milhões de impostos que a gente paga em tudo. A gente só não paga imposto ainda para respirar, mas para o resto, para uma água que a gente bebe, para qualquer coisa que a gente come, para o carro, o nosso carro não é nosso. Por mais que ele esteja quitado e parcelado, todo ano, se você não quitar o IPVA, simplesmente o Estado te toma seu carro. As pessoas não conseguem, parece que, compreender isso, né? Dinheiro público não é público. Exatamente. Mas hoje não fica dando ideia, não, tá? De impostos e taxas sobre respirar, sobre... Olha, tem deputados aí que os políticos aí são muito criativos, né? E você ainda contribui. Mas assim, a Margaret Thatcher, né, a Dama de Ferro, ela dizia que não existe, né, o dinheiro público, existe o dinheiro do povo, né? E como liberal que ela era, né? E isso é uma verdade. O povo fala assim, não, isso é dinheiro público. E tem uma cultura, né, eu acredito na maioria dos brasileiros, que é assim, o que é público é meu, né? A pessoa, às vezes, ela toma aquele espaço, né, aquele espaço público, achando que é a dela, né? Nós tivemos aqui uma discussão também, por conta de uns grupos de rap, criando um dia apoiando esse tipo de cultura, nós somos contra e tal. É só um coreto da praça, quem conhece a praça, que é de Monte Carneiro, tradicional, um bem público, né? E foi totalmente vandalizado, pichado, né? Quer dizer, isso aí o dinheiro público, né? O dinheiro do povo tem que entrar para pagar essas mazelas aí. E eu acho engraçado, né, que uma discussão para defesa do projeto, né, as damas de paus, né, falando, não, é um bem cultural, principalmente é uma festa, né, eles falam, né, de algumas festas, né, que têm origem africana e tal, né, na verdade todos nós sabemos, né, que a origem do carnaval se deu na Europa, né, nós trouxemos isso, né, enfim, o dinheiro não é público. Né, o dinheiro é do povo, é meu, é seu, é do nosso telespectador aí, o dinheiro é de todo mundo, né, e deve ser utilizado da melhor forma possível. A gente ainda precisa evoluir muito nesse pensamento, né, de que quanto menos gasto o poder público tiver, menos gasto com cessão aí de 1.001 privilégios, 1.001 bolsas, 1.001 apadrinhamentos e privilégios, quanto menos inchado o poder público for, menos impostos, é o pensamento, né? Teve um vereador que propôs até uma audiência pública, falou assim, olha, me parece que o pessoal não quero saber se o carnaval, aqui a discussão não é que o carnaval é uma festa boa, se é ruim, se ela traz, não, vamos ouvir o que o povo está falando, e assim, foi assim, unânime, onde você anda, conversa, todo mundo achando um verdadeiro gasto desnecessário, né, que poderia ter se utilizar esse 1 milhão, né, em diversas outras formas, como nós relatamos aqui, falamos aqui, né? Então vamos seguindo o nosso debate? Alguém quer acrescentar alguma coisa em cima desse assunto? Podemos seguir. Nosso debate ainda vai permanecer em Uberlândia, mas agora saindo da cultura. Vamos falar sobre educação. É que viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que, em sala de aula, um professor afirmou para os alunos que não aceitaria argumentos bolsonaristas, nas palavras dele. O registro foi feito por um aluno que não foi identificado. Nós temos o vídeo que circulou nas redes sociais. Vamos assistir. Se você ainda não assistiu, acompanhe. Ponto de vista, não aceito defesa de bolsonarista na minha sala de aula. Primeiro, que defender argumentos de bolsonarista, de Bolsonaro, hoje, a ciência tem limite. E para que não existe, quando você defende preconceito, racismo, homofobia, xenofobia, sinceramente, machismo, você está defendendo um crime atrás do outro. Isso eu não permito na minha sala de aula. Na minha não, porque não é minha, é de vocês.
vai falecer, por favor? Não. Preconceito também. Isso é preconceito também. Após essa demonstração clara de repúdio ao contraditório e um exercício de tirania em sala de aula, impondo aos alunos um único ponto de vista válido, esse professor foi homenageado pela Assembleia Legislativa Mineira. É isso mesmo que você ouviu. Os deputados que compõem a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em decisão unânime, brindaram a população mineira com a aprovação não de um, mas de 2 requerimentos em apoio e em congratulações a este professor. Ironicamente, um dos requerimentos usa como argumento a defesa da liberdade de pensamento, a qual o próprio professor aparentemente desconhece ou repudia. Apesar de ser um assunto de Uberlândia, Ellen, eu queria começar com você. Traz a sua análise, mas, por favor, eu queria que você explicasse para nós os impactos que esse tipo de constrangimento e tirania praticada em sala de aula pode causar psicologicamente, mentalmente mesmo ali naqueles alunos, visto que o professor é uma posição de autoridade em sala de aula. Então, tem 2 assuntos que é importante a gente falar nesse tema. O primeiro deles é a gente falar sobre as homenagens e sobre a grande bobagem que isso que é o desperdício de dinheiro público nesse tipo de coisa, tá? E a primeira coisa é falar sobre o que aconteceu, né, nessa situação. Ellen, a escola... Os requerimentos de apoio, eles não envolvem premiação, tá? Sim, sim, mas o que eu digo dessas homenagens, elas não são no sentido de financeiro da coisa, só que todas as vezes em que tem homenagens envolvidas, são papéis ou são algum tipo de homenagem, tudo isso, de alguma maneira, tem recurso público envolvido ali, porque a Câmara, a Assembleia, ela tem que fazer licitação para poder fazer esses papeizinhos, elas têm que, enfim, é uma grande bobagem que você tem que fazer. Qual que é a necessidade de você homenagear um político para quê? Qual que é a necessidade disso? Um político está sendo homenageado, por quê? Qual que é a relevância disso para a sociedade? Nenhuma. O que a sociedade está ganhando com a homenagem? Eu vou homenagear um político. Qual o sentido disso? Entendeu? Não faz sentido algum. A sociedade não ganha absolutamente nada com isso, tá? E quando tem gasto envolvido com medalha, quando tem gastos envolvidos com placas, com troféus, com custos com cerimonial, com esse tipo de coisa, fica pior ainda. Porque quando tem, vamos supor, quando tem algum outro tipo de situação em que a população, alguém ali é homenageada, eles estão nada mais, nada menos te homenageando para você lembrar deles, para que eles votem em você depois. Então é uma compra de votos, assim, bem singela, em outros casos, tá? Então, homenagens, elas são, de uma maneira bem singela, bem simbólica, maneiras de você olha, eu vou te homenagear, mas depois você lembra de mim e vota em mim, tá? No caso de personalidades aqui, com placas, com medalhas, com troféus, com essa coisa toda, tem toda essa questão de cerimonial, que é custo, né? E não agrega em absolutamente nada para a sociedade. Esse é um ponto. Agora, nessa questão que você trouxe sobre questões emocionais, sobre questões psicológicas, o que eu entendo? Escola, ela é um lugar de diversidade, de pluralidade de ideias, aonde a gente vai ali para poder debater ideias, para poder conversar sobre diferentes ideias, né? Se você tem uma situação na qual esse aluno levou, na qual, eu não sei qual era o tema que estava sendo discutido ali, para que esse professor tenha agido da maneira na qual ele agiu com aquele aluno, e sendo, como eu já ouvi, diversas pessoas
Uma coisa é você não gostar do presidente, e você tem todo o direito de não gostar dele. Assim como eu, por exemplo, não gosto dos ex-presidentes que passaram por esse país, inclusive a nossa educação é uma droga por causa disso daí, eu não me oponho em trocar ideias, em conversar, em dialogar com pessoas que não partem do mesmo, que não têm a mesma ideia que a minha, que não parte do mesmo pressuposto que eu. Não é porque a pessoa não concorda comigo que eu vou partir para a ignorância com ela, né? Se a pessoa ela tem essa dificuldade de defender argumentos, e se ele é tão raso assim que é difícil de argumentar, então por que partir para o lado da ignorância? Por que partir para esse lado dessa dificuldade de tolir esse aluno, né? O aluno ele já se sente o quê? Coagido. Se a sala de aula ali era para ele se sentir bem, é para ele trabalhar o pensamento crítico dele, é para ele tentar entender os dois lados da moeda, para ele trabalhar com pensamento crítico, ele vai sair dali como? Tolhido. Ele vai sair dali como cerceado. E aí, como é que ele vai se sentir? Qual que é o gosto que ele vai sentir de ir para a escola? Uma aula que poderia ser prazerosa, que poderia ser gostosa, que ele poderia fazer disso uma coisa bem legal, que é vamos fazer um debate aqui, gente, vamos fazer uma coisa legal. Quem gosta da pessoa A, vem para o lado de cada turma. Quem gosta da pessoa B, vem para o lado de cada turma. Vamos apresentar propostas, vamos trabalhar com ideias. O que você acha que esse candidato A fez? O que você acha que o candidato B fez? O que você acha que é o melhor para esse país crescer? Você, como defensor do candidato A, o que é preciso ser feito? Não. Se ele faz isso dessa maneira, ele está trabalhando o que com esses alunos? O pensamento crítico, está trabalhando a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, ele está trabalhando com a liberdade, ele está trabalhando com esses alunos para pensarem fora das caixas, para pensar fora da bolha, para estourar essa bolha ideológica, entendeu? Para não trazer para o campo pro campo de pessoas, mas trazer também para levar um negócio para o debate de ideias. O que cada um trouxe e agregou para esse país, enquanto país, não enquanto... porque quando você deixa o debate para falar só sobre pessoa, a pessoa A é isso, e aquilo, a pessoa B é isso, e aquilo, você deixa o debate muito raso, e foi exatamente isso que esse professor fez, né? Ele falou de pessoa, ele não apresentou proposta, ele fala então ele além de ter tolhido esse aluno, de ter deixado a sala de aula um ambiente ruim, chato, e, além de tudo, sem graça, porque o estudo em si, ele precisa ser o tempo todo motivado. E aí, se você não motiva esse aluno a pensar e a gostar do que ele está fazendo ali, qual é a motivação que ele vai ter para criar um hábito? Porque a gente, a motivação é o que te faz começar, hábito é o que te faz continuar. Qual é a motivação que você tem se você tem um professor que te tolhe? Qual é a motivação que você tem se você tem um professor que te corta suas asas? Né? Reprime, né? Exatamente, que te reprime. Então, é ruim. É ruim, que é como se você estivesse sofrendo um bullying. E não é de outros alunos, é de um professor. Um professor que deveria realmente te dar... que deveria te mostrar que o mundo é muito além de pessoas. Que a gente tem que pensar em ideias e defender ideias, e não apenas pessoas. Vanderlei, para você, o que esses deputados aí demonstram ao apresentar moções de congratulações a um professor que, ao meu ver, deveria ter sido punido por uma atitude tirânica em sala de aula? Houve uma manifestação, né, por conta dessa atitude dele junto ao Ministério Público Federal. Houve também, o vereador pediu explicações à secretária, né, de Educação sobre essa atitude dele. Agora, com relação a essa homenagem, esse voto de congratulações e de apoio ao professor,
Eu entendo assim, como eles falam, liberdade de pensamento. Então, ali na sala de aula, o professor é autoridade, mas esse professor é um professor de filosofia e de religião, se não me engano, era esse a aula que ele ministra lá na escola. Agora, me parece que eles defendem a liberdade de pensamento desde que seja o pensamento deles. Essa Beatriz Cerqueira, que foi deputada que propôs essa homenagem aí ao professor militante, ele não é professor, é um militante, né, dentro da sala de aula, totalmente descabida. Outro professor está ali para ensinar. Agora, se ele quer, ele como professor de filosofia, é rico ter um debate ali, seja qualquer assunto, né, que for ali colocado em pauta. Agora, e ele já coloca de uma forma tão autoritária, que ele fala o seguinte: não vou aceitar a opinião de bolsonarista, ou seja, todo aquele aluno, ainda que não seja, que ele tenha algumas críticas com relação ao presidente, ele não poderia tecer nenhum comentário favorável ao presidente. Isso é muito grave, né? Primeiro ele atribui, todo mundo que defende é bolsonarista, né? Eu apoio, eu tenho uma opinião pessoal com relação ao governo, eu tenho várias críticas com relação, mas tem muitas coisas positivas. Então, por isso sou um bolsonarista, né? E essa criança que vai defender em determinado aspecto, determinado assunto que estava sendo tratado lá, o governo Bolsonaro, ou a figura do presidente, ele se torna automaticamente bolsonarista e ele é calado dentro da sala de aula, né? Isso causa um constrangimento aos alunos, né? Com certeza, né? O aluno querendo, ele tem a opinião, falou, então aqui eu não posso falar. Agora, se ele quisesse fazer um comparativo entre o governo A, o governo B, e deixar isso à discussão, como disse a Ellen, eu acho isso muito proveitoso, acho que tem que ser discutido isso, né? É um ambiente ali, ainda mais na sala de aula, tratando de filosofia, eu acho seria muito adequado. Mas é um professor militante, né? Então o que eles defendem, na realidade, os deputados, é a liberdade de pensamento à esquerda. Se for outro viés ideológico, não tem vez, não tem lugar de fala ali na sala de aula, né? Houve uma discussão também com relação, porque ele foi filmado. Ora, ele é um professor, por que não pode filmar? Uma sala de aula, inclusive que nós tivemos aí durante todo esse tempo de pandemia, não foi a utilização de recursos de vídeo para os alunos, e muitos alunos tinha a aula gravada justamente para que o diretor e aquele pessoal que faz ali dentro da escola, do monitoramento, para que eles, a aula foi dada, que nível que foi a aula, para até mesmo avaliar o desempenho dos professores. Então, isso é uma falácia, falar que não poderia. Outra, ele é um lugar público, né, dentro de uma sala de aula, ela não é reservada, acho que o aluno tem e pode mesmo filmar. Por que não filmar? O que está sendo feito ali de errado, né? E outra, eu tive discutindo com relação a isso com um amigo meu, ele é professor, né, de uma escola, no caso estadual, né, como é o mesmo caso desse. Ele disse que estava certa vez ali ministrando a aula e ouviu uma batucada, um algazarra ao longe, né, e isso foi se aproximando. Aí chegou na porta da sala de aula dele, falou: nós vamos fazer ali um evento ali rapidinho e tal, libera os alunos, quem quiser. Ele falou: olha, quem quiser ir está liberado, né. E os alunos saíram, e de repente voltaram. Aí ele entendeu que se tratava, era justamente uma batucada dentro da escola, com palavras de ordem contra o Bolsonaro, contra o governo. Ele achou que lá totalmente descabido, né, e aí voltaram as crianças lá, os jovens, né, e tinha não, porque esse presidente e tal. Eu falei assim: olha, mas por que ele é um mau presidente? Ele só questionou: por que você acha isso, né? Ah, não sei, só sei que ele é. Eu falei assim: olha, acho que você deve primeiro entender o contexto, entender, procurar saber, para você não ser só não ficar aí repetindo aquilo que as pessoas falam. Haja e tenha a sua própria opinião, né? Não é porque falaram para você, por quê? Porque eu estou te questionando, você não sabe. Então ali ele fechou a questão com o aluno, e o aluno soube responder, mas estava xingando o presidente, né? Então isso diariamente ocorre nas escolas. Tem outros assuntos também, como o professor é uma autoridade, quantos e quantas histórias nós não ouvimos de assédio por parte do professor, ou o professor mesmo, como é a questão de ideologia de gênero, né, tão
tão discutido aí, a gente sabe que eles usam esse espaço e a autoridade deles para disseminar esse tipo de ideologia dentro da sala de aula. Então, acho que não cabe, não. Eu só tenho um ponto aí que eu discordo um pouco da Ellen. Eu entendo essa opinião dela com relação às homenagens. Eu acho que como eu sou favorável, né, a premiar e dar lugar a essas pessoas que se destacam na sociedade, eu acho que algumas homenagens são válidas, sim, né? Eu acho que a gente carece de bons referenciais. Porém, eu acho, e aí eu concordo com ela, né, que isso tornou-se assim, uma questão onerosa pela quantidade que isso é feito. É feito de uma maneira, sabe, totalmente sem nenhum, justamente pela questão política só, não porque aquele indivíduo, cidadão, ele fez algo que mereceu, né? Recentemente teve na Câmara Municipal de Uberlândia um evento muito legal, né? Reuniram-se ali os militares do Corpo de Bombeiros de Uberlândia que salvaram, e uma menina, né? Uma jovem que salvou uma criança que tinha caído dentro de um tubulão de aço de 4 metros, uma criança de 2 anos, né? Ela caiu dentro desse tubulão, a mãe desesperada, a menina já estava com falta ficou lá quase horas ali, esperando resgate, apareceu uma voluntária, essa menina também foi homenageada pela bravura dela, ela teve que entrar nesse tubulão, só de noite, não escuro, quer dizer, o tubulão ali, a criança lá embaixo, ela teve que entrar de cabeça para baixo nesse tubulão para resgatar e puxar essa criança, né? E houve assim, foi um negócio muito tenso, né? Eles comemoraram muito, porque a hora que estavam puxando a menina que já estava com ela, travou ali no meio, o pessoal, os bombeiros falaram, e agora, o que a gente faz, né? Mas graças a Deus tudo bem. Então, é um tipo de homenagem muito válida, né? Esses heróis, né? Que são os militares do Corpo de Bombeiro. Tanto é que são assim, me parece que é a entidade ainda, né? Num ranking aí, não só acho que brasileiro, mas mundial, de maior reconhecimento, né? Com os valores de ética, né? Valores de bravura, né? Então, eu acho que é válido para esses heróis nacionais, aqueles que se destacam de uma maneira ou outra, eu acho que é válido esse tipo de homenagem. Agora, esse professor é um militante, né? Há muito que ele deixou de ser professor. Omara, e você, qual a sua análise? Mas eu gostaria, assim, se você pudesse acrescentar na sua análise, você acha que atitudes como essa pode manchar a imagem dos demais servidores da educação? Nossa, Gi, eu assisti esse vídeo, uma tristeza tão grande, porque eu sou professora, né? As minhas filhas, uma delas é professora e a outra está fazendo faculdade para se tornar professora de letras, né, de português e inglês. Então, assim, é uma família de professores, então eu assisti com muita tristeza. Eu acho que isso aí não é um professor, é uma pessoa travestida de professor, né? Então, assim, os verdadeiros professores não fazem esse tipo de coisa, sabe? Mas, infelizmente, a gente está tendo infiltrados, militantes dentro da sala de aula, que estão desrespeitando as nossas crianças, desrespeitando os adolescentes, né? E trazendo a opinião deles, a ideologia deles para dentro da sala de aula, dando opiniões pessoais, que não era o momento desse professor, que era o professor de filosofia, ele não tinha que fazer esse tipo de comentário dentro de sala de aula, né, e nem criticar ninguém, ele está ali para dar aula de filosofia, e ponto. A opinião dele, o que ele pensa sobre presidente A, presidente B, isso não interessa, poderia ter feito assim, como a Ellen sugeriu, um debate, por exemplo, né, ensinar as crianças de outra maneira, né, que não fosse dessa forma aí. Então, eu acho que realmente está manchando a reputação dos verdadeiros professores, porque muitas pessoas não estão entendendo, né, o que está acontecendo, o que está acontecendo na educação. Então, talvez eu até sigo uma deputada aqui de Santa Catarina, onde ela faz um relato aqui de que ela foi, né, sofreu bullying na faculdade com relação aos pensamentos dela, por ela ser cristã, conservadora. Ela sofreu bullying dentro
pela professora dela, uma pessoa super estudada, né? Aí ela até colocou nesse vídeo que eu assisti a necessidade da escola sem partido nas escolas, né? Ensinar a criança o que faz cada função, né, na política, mas não ensinar ideologias, né, ideologia A, ideologia B, sei lá, de esquerda, direita, ensinar de outras maneiras, né, não sugerindo que a criança seja daquela forma. Então, esse é o meu pensamento. Eu acho que os professores estão, sim, tendo a sua reputação manchada, infelizmente. E eu acho que a sociedade ela precisa se levantar aí. É uma classe muito importante, né? Dentro da formação mesmo ali, da base da sociedade, né? Eu vi uma thread de um professor, Gabriel Mendes, e eu queria trazer para vocês antes da gente continuar o debate. Ele escreveu assim: o vídeo ilustra bem a diferença de um educador para um doutrinador. Um educador, ainda que de esquerda, estimula o debate, respeita opiniões contrárias e não impõe a própria opinião. Totalmente oposto do que o tal professor fez. Além da postura execrável do professor, o vídeo mostra também como e por que a qualidade do ensino é ruim. Afinal de contas, se em vez de argumentar com crianças e adolescentes contra um governo que é fácil de criticar, o professor prefere usar de sua autoridade para calar um aluno que pensa diferente. Tal professor é, sendo bem cuidadoso com as palavras, um inepto. Quando deixei o cargo de confiança que eu ocupava no governo do Romeu Zema, enfatizei ao governador e pessoas próximas a ele a necessidade de realizar um trabalho sério contra a doutrinação ideológica nas escolas e a favor da liberdade educacional. A única coisa que foi feita, que tenho notícia, foi a inclusão de alguns tópicos da escola austríaca e filosofia objetivista no material de estudos elaborado durante a pandemia, que ocorreu apenas depois das inúmeras queixas a este material que era claramente enviesado. Espero que depois desse episódio alguma coisa finalmente possa mudar. A existência de militantes no lugar onde deveria estar professores é algo que já é desprezado pela população e deve ser também pela classe política. Vocês acham que a gente tem salvação? A gente vai conseguir algum dia liberar a educação desses professores que têm essa ideia do movimento revolucionário tão enraizada, essa sede por revolução tão enraizada? Então, eu penso o seguinte: nós temos a educação, passamos por essa questão da educação e da cultura aparelhada durante 20, 30 anos, mais ou menos. Gramsci, que é um dos pupilos do Marx, ele falava muito isso, né? Falava muito isso, que a gente ia conseguir, através muito mais da cultura, da educação, fazer com que as pessoas seguissem, né? Infiltrar essa questão da revolução, dessa questão da ideologia, através da cultura, através da educação. E o que nós tivemos durante os nossos últimos 20 anos foi isso. Eu diria mais, porque o Partido Comunista Brasileiro ele vai completar 100 anos, ele já tem 90 e poucos, 98, 97 anos, então eu diria que tem mais, que eles vêm trabalhando, só que o movimento revolucionário, o movimento esquerdista vem trabalhando a mente dos brasileiros, em tudo, nas novelas, em tudo, em peças de cinema, em peças de teatro, de música, de tudo. Só que eu diria assim, que nós tivemos esse aparelhamento
para nós, isso foi ficando mais evidente nesses nossos últimos 20 anos, em decorrência dos nossos próprios governos, que nós tivemos governos esquerdistas nos nossos últimos anos, e a coisa foi ficando cada vez mais escancarada, vamos dizer assim, entendeu? Então, eu acho que a educação e a cultura, elas foram os segmentos que mais sofreram isso. Então, você livrar estes segmentos desse aparelhamento que tem hoje é muito difícil. É muito difícil você fazer essas pessoas pensarem fora dessas caixas. Essas pessoas, elas passaram esses anos. Hoje, quem está dando aula para as nossas crianças são essas pessoas que começaram a ser alienadas lá atrás. São as pessoas que não se questionavam sobre isso, que aceitavam aquelas verdades prontas, aquelas verdades impostas. Hoje, o que eu mais escuto, eu como sendo psicóloga, como sou neuropsicóloga, e questionando coisas do governo, e falando coisas, e criticando atos do governo passado, e falando coisas relacionadas a esse governo atual, por exemplo, apoiando algumas pautas do governo atual, criticando outras, mas criticando todas as pautas do governo passado. Mas como pode você, uma psicóloga, criticando? Eu critico porque a gente tem que aprender a ter um pensamento crítico, a pensar fora dessa bolha, a pensar fora do que nos é imposto ali. E sendo que na faculdade o que a gente mais via na minha aula de sociologia, filosofia, antropologia era Marx. Eu comia Marx na minha aula de sociologia. Agora você pergunta para mim se eu vi outros filósofos, não via, a gente não via nada disso. Entendeu? Então, para a gente fugir dessa linha ideológica, para a gente fugir disso, eu acho que vai aí muitos anos e muita boa vontade a gente precisa, viu? Mas muita boa vontade. E esse texto do Gabriel que você trouxe, eu assino com o relator, porque ele elucida muito o que foi esse trabalho desse professor, que na verdade não é um professor, que ele é, na verdade, uma afronta a quem é professor. Ele é um doutrinador e é uma vergonha para a classe dos professores. Vanderlei, como pai aí, você acha que a gente deve incentivar os alunos a fazerem o que esse aluno, que a gente nem sabe quem fez, né? Denunciar, mostrar nas redes sociais, olha aqui o que está acontecendo. Você acha que os pais precisam dar essa orientação aos filhos, né? Porque é o que a Ellen está dizendo, vai muitos anos para a gente conseguir ter professores com a mente aberta que consigam respeitar as diferenças. Isso assim, com relação aos pais, eu acho que isso tem melhorado, os pais têm ficado mais atentos. Mas, independente da classe social a que pertence esses pais, né, se está em escola pública, escola particular, acho que a primeira coisa que tem que ser resgatada aí com relação aos pais é que eles têm que entender que ser pai, ser mãe é um sacerdócio, né? A partir do momento que você tem um filho, que você se propõe a colocar um filho no mundo, né, acho que você tem que trabalhar no sentido que ele se desenvolva, né, plenamente, né, no aspecto físico, aspecto moral, né, e isso eu percebo que principalmente, tá, na classe média, alta, na classe alta, isso tem sido relegado às instituições de ensino. Eu vejo isso muito em Uberlândia, alguns amigos e pessoas que trabalham nessas instituições também totalmente doutrinários, isso não é só no campo público, né, na escola pública municipal ou estadual ou federal, né. Então, eu acho que o pai ele deve, sim, se preocupar com isso e incentivar os seus filhos. Olha, quer que você me conta tudo, me fala. Recentemente eu ouvi uma criança falou assim, o meu professor queria, acho que foi isso, foi até divulgado, o professor queria que todos se beijassem dentro da sala de aula, sabe? E só, olha, na Bahia, sem comentário. E a gente acha que só está acontecendo isso lá na Bahia, né? Então, acho que os pais têm começado, por conta das redes sociais, está sendo mostrado isso, né?
e os pais estão tendo acesso, porque a grande mídia mesmo, ela não fala nada, não aborda esse assunto, quando aborda é aquela nota de rodapé e passa para a próxima pauta, né? Agora, esses professores que estão na sala de aula, eles foram oriundos das faculdades, das universidades, que estão há anos, né, com os militantes lá. Esse negócio de recurso para a educação, o Abraham Weintraub, né, ele chegou lá, ele falou, olha, isso aqui é um exército, 300 mil funcionários das universidades, funcionários do Ministério da Educação, 300 mil, isso é um exército. Só no governo da Dilma foram mais de 100 mil que entraram, e eles estão aí. Quando a gente vê essa cantilena deles, olha, mais verba para a educação e tal, ó, a Universidade Federal, 70%, cerca de 70% de todo recurso que vai para as universidades federais só para pagar os altíssimos salários dos professores. Professores improdutivos, e experimenta um professor como esse aí, se ele estiver lá no banco da faculdade, apresentar um trabalho com viés ideológico e não marxista. Vai ser defenestrado, não vai passar, simplesmente assim, existe essa perseguição, né? Agora, o que tem que se levantar, o professor Olavo de Carvalho fala, olha, a melhor forma de você sair e você se preparar muito bem em determinado assunto e humilhar o seu professor, mas humilha ele, né? Humilha ele dentro da sala de aula, mas antes você tem que se preparar para que você possa, no meio universitário, conseguir fazer isso. Ele falou assim, que em alguns casos, né, vários alunos dele tiveram experiência e relatam isso no seminário de filosofia dele. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas realmente falando, né, que, eu fiz isso, deu certo, me tratou bem, passei nas matérias, mas é justamente isso, porque eles são limitados, eles seguem uma cartilha doutrinária, esse viés ideológico marxista, e por muitas vezes são despreparados, porque eles só estudaram, como a Ellen falou, só foi apresentada a ela durante o curso, só os filósofos, né, e essa vertente marxista, à esquerda, né, quando a pessoa começa a se deparar e fazer um contraponto com aqueles, né, com Mises, né, com Hayek, com outros pensadores, ele começa a falar, não, espera aí, o mundo não é só essa visão aqui que me mostraram, não. Mas é importante que os pais estejam atentos, sim. Mara, vamos concluir esse assunto? Mais alguma coisa para acrescentar? Acho que os meus colegas aí já falaram tudo, Gi. É isso mesmo. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, Ellen? Não, pensar que escola realmente é um lugar para debater ideias, para um lugar de pluralidade, e alunos, que os pais eles precisam incentivar as crianças a ser cada vez mais críticas e a não abaixar a cabeça, não. A gente tem que questionar mesmo e a trabalhar, e escolas tem que ser, eu sou favorável a essa questão de escola sem partido, que a gente tem que aprender a trabalhar conteúdos e ideias e parar de discutir pessoas. Perfeito. O nosso próximo assunto vem também da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É que foi aprovado em primeiro turno um projeto de lei que vai obrigar os mineiros a usar coletes salva-vidas em rios, riachos, cachoeiras, lagos, lagoas, seja na prática esportiva ou em momentos de lazer, em embarcações ou não. O PL 2063 de 2020, do deputado Carlos Henrique, do Republicanos, determina que sempre que você for em qualquer cachoeira ou afins, você será obrigado a usar um colete. A gente sabe que Minas Gerais não tem mar, mas é conhecida como caixa d'água do Brasil, não por menos. Justamente aqui nós temos reunidas a maior quantidade de cachoeiras do país. E é comum aqui em Minas Gerais que as famílias usufruam de toda essa exuberância natural em fins de semana, feriados ou férias. E para garantir a segurança nesses momentos, as famílias com menor poder aquisitivo, menor poder de compra, costumam improvisar câmaras de ar de trator, caminhão ou de caminhão como boias, entre outros itens de segurança conforme a criatividade. Isso todo mundo aí deve ter no imaginário lá da infância, esse tipo de momento em família. Mas, infelizmente, a partir
de uma aprovação de uma lei dessa, tudo isso vai desaparecer da vida do mineiro. Omara, eu quero começar com você, porque eu sei que você é apaixonada pela Serra da Canastra, está aí aproveitando qualquer fim de semana para poder usufruir desses espaços. Como é que você analisou e como é que você avalia essa possível aprovação em segundo turno desse PL? Pois é, Gil, eu fiquei assim pensando, como que eles vão fiscalizar isso? É cada uma, gente. Como que pode o pessoal ficar perdendo tempo com esse tipo de lei, desse projeto de lei? Ah, não. Eu fiquei assim, gente, como que eles vão fiscalizar isso? Porque a gente já foi na cachoeira na segunda, a gente já foi para a cachoeira na quarta, aí outro dia vai no sábado. Então, assim, o pessoal da cachoeira não tem um horário específico para a gente ir. Então, eles vão ficar lá o dia inteiro, pagiando quem está indo para a cachoeira de colete salva-vidas. Ah, não. Eu fiquei, assim, chocada com essa lei, gente. É muita falta do que fazer mesmo, sabe? Mas, assim, gente, eu acho que essa lei nem vai para frente. Será que vai? Porque ela é tão inútil, né, uma lei dessas, que eu acho que não progride, não. Mas é uma forma, né, que eles estão querendo, como sempre, né, de controle das nossas vidas, né, querer dizer quem que manda aqui, querendo controlar tudo, o que a gente faz, o que a gente não faz, do nosso dinheiro também, né, porque a gente vai ter que gastar com coletes salva-vidas aí para poder frequentar uma cachoeira, né, então é uma forma de intrometer na nossa vida mesmo, é um bando de bedelhos mesmo. Ellen, 77 papais e mamães que nós temos lá na Assembleia Legislativa, mandando na gente o que a gente tem que fazer ou não, o que a gente pode fazer ou não. Sua análise. É bem isso que a Omara, bem isso que a Omara disse. Eles estão dizendo para nós que nós não sabemos o que a gente faz na nossa vida, mas que eles sabem. Dá uma preguiça desse pessoal que parece que eles estão custando. Tem gente lá que não sabe nem fazer um ó com um copo, fica aí enchendo a paciência. Tem tanta gente que fica me perguntando, será que não tem nada mais importante para ser aprovado? Será que não tem nenhum outro tipo de projeto mais importante de relevância para a população que precisa realmente... Não, realmente a prioridade, a pauta prioritária agora é saber que a população precisa comprar colete salva-vida para andar para ir para cachoeira, para ir para rio, porque não. Ao invés de eles trabalharem, vamos fazer uma pauta aqui. Acho que falta um pouco de assessoria também desses deputados, porque, veja bem, em vez de falar assim, gente, vamos fazer uma política de conscientização de que determinadas épocas do ano, em cachoeiras, em rios, é comum que haja cabeça d'água, tromba d'água, e que essas trombas d'água, elas são de fato perigosas, porque podem acontecer inundações, e que isso pode sei lá, dar umas correntezas muito fortes, e aí pode ocorrer umas enchentes muito fortes, isso pode levar as pessoas a se afogarem, né? Tem regiões aqui determinadas de fazer placas de cuidado, essa região aqui, em determinadas épocas do ano, pode acontecer altas, né? Muitas altas do rio, nessa época do ano, o rio ele sobe mais do que o previsto, então tome mais cuidado. Mas daí você obrigar uma pessoa a usar o colete salva-vida é a mesma coisa de você estar na praia e você falar assim, olha, todo mundo que vai para a praia tem que usar colete salva-vida. Já pensou todo mundo na praia usando colete salva-vida? Imagina que linda a cena. Não, você vai para a praia, todo mundo na praia de colete salva-vida. É ridículo, é ridículo. Seria cômico se não fosse trágico. Mas como a Omara disse, a lei chega a ser tão ridícula que ela não vai para frente. Por quê? Porque não tem fiscalização para isso. Porque é uma das inúmeras leis ridículas que esse pessoal faz, e não sei para que serve isso. Não tem gente para fiscalizar, e vai fazer o que com isso? Não vai para frente essa lei. É mais uma vez o Estado mostrando a sua incompetência e sendo que poderia utilizar isso, uma proposta que poderia ser utilizada de uma outra forma mais inteligente.
Mas parece que esse povo paga lá 35 assessores, 26 assessores para não fazer nada, porque eles não servem nem para dar umas ideias inteligentes para a gente. Deputado, vamos aprimorar esse projeto aí, dá para ser usado de uma maneira melhorzinha, vamos pôr esses neurônios para funcionar aí, vamos, querido, parar de passar um pouquinho de vergonha? A Omara está querendo acrescentar alguma coisa, Omara, antes da gente chamar o Vanderlei? Ela falou assim, não vai ter nem gente para fiscalizar, eu me candidato a ser fiscal, para ficar lá nas cachoeiras lá o dia inteiro pagiando. Você quer esse emprego? Quero esse emprego. Ai, ai. Vanderlei, sua análise. Vanderlei, seu microfone está mudo. Agora sim. Eu estava dizendo, eu acho que a Ellen está sendo muito ingrata, porque um projeto desse, né, é muito importante. Imagina só, ela como moradora de Uberaba, deveria se precaver, comprar esse colete, porque nesse tempo de chuva, Leopoldina vive alagada, assim como eu já tenho os meus e uso aqui na Rondon Pacheco, entendeu? Eu acho que esse projeto só está faltando isso, né, para ficar melhor, né? Esse projeto do... Oi. Deveria agradecer ao Papai Estado, então, por salvar a minha vida, né? Lógico, tá certinho. Você nunca tinha pensado em andar no carro com um colete, né, assim, a pronta mão para nessa eventualidade. O deputado Carlos Henrique, do Republicanos, apresentou esse projeto de lei, ele, se não me engano, foi dia 11, foi aprovado em primeiro turno dia 11 de novembro, e no dia 18 foi aprovado em segundo turno substitutivo. Esse substitutivo, assim, tenta melhorar o grande desastre, né? Por quê? O projeto, ele visa que todo cidadão deveria, né, ter de posse de um colete para frequentar, seja um lago, todo veio de um rio, uma lagoa, enfim, e cachoeiras, né, ele teria que estar portando esse colete lá para estar usufruindo dessas maravilhas aí que a natureza, Deus nos deu. Agora, e outra coisa do projeto que tinha era que todo manancial, onde tivesse uma água, essa área aí de lazer, deveria ter uma placa. Agora, imagina só colocar uma placa de tantos e tantos metros ou quilômetros, né, seja lá, informando que só poderia estar utilizando aquilo lá de colete. Enfim, aí veio um deputado petista, né, eu vou até pegar o nome dele aqui, ele é figurinha carimbada, já tal de Virgílio Guimarães. Aí, olha só o que ele queria apresentar. Queria apresentar uma emenda, o seguinte, que o proprietário dessa fazenda, da chácara de recreio, um sítio, né, que ficasse aí próximo a essas cachoeiras, lagos, rios, enfim, que fosse o responsável por ter esses coletes, e ele emprestaria para o pessoal utilizar. Agora, olha só, aí o cara, vamos dizer que essa lei passasse dessa forma, né, com essa emenda ridícula, e aí o cara, o proprietário, ele seria o responsável e poderia ser responsabilizado por não prover o colete se alguém maluco entrou lá no rio. Assim, eu acho interessante, porque eu imaginava, tá, que a Assembleia Legislativa de Minas pudesse, são 77 deputados, né? Eu falei assim, tem gente ali de outro, que se diz de outro viés ideológico, que se posicionasse contra. Não, a maioria foi, não, o deputado entenda a boa intenção dele, mas o projeto, férias, liberdade individuais, só tiveram, acho que 3 votos contra, tá? Mas a grande maioria dos deputados votaram favoravelmente a esse substitutivo. O que fala o substitutivo? Era o seguinte... tira um monte de absurdos do projeto inicial, né? Mas ele fala o seguinte, então, os bombeiros, né, a comissão foi feita pela Comissão de Segurança Pública, tá? Que o bombeiro, ele vai falar, né, quais são essas áreas que apresentam perigo, risco ao usuário ali, né, o frequentador desses lugares aí, né? Agora, você imagina só, então o bombeiro vai falar o seguinte, olha, isso aqui não tem corredeira, né, tranquilo, isso aqui está ok. Agora, isso é uma responsabilidade do bombeiro, falar para o cidadão
que ele tem 1,5 m, ele vai entrar dentro de um rio que tem 1,80 m de profundidade. Porque, de repente, esse córrego que o bombeiro, de repente, falou, não, aqui pode, na saída de uma cachoeira, não, isso aqui, tem uma tromba d'água, vem ali e pronto. Então, assim, não resolve o problema. Foi uma emenda, né, que a comissão, o substitutivo, a comissão colocou, foi aprovado no dia 18, né, e agora vai passar, né, por correção redacional dentro da Assembleia e vai para a sanção do Zema. Eu espero que o Zema é muito complicado nessas questões ideológicas, né, eu tenho muita ressalva, eu acho que ele faz um belo governo, né, também por aquela questão do sarrafo muito baixo, então todo aquele que faz uma coisa um pouco melhor, a gente tem que, não, graças a Deus. Então, eu acho que ele está fazendo uma gestão boa, né, com relação ao desastre que foi deixado aí pelos outros governos. Porém, quando entra nessas questões de liberdades individuais e tal, eu tenho muito receio de que ele acabe sancionando por algum tipo de pressão, né, ainda mais a Assembleia, né, que teve votação, foi 25 votos a favor, 2 votos contrários, 1 voto em branco, que houve nesse dia lá dos integrantes lá, que a maioria estava fora da Assembleia nesse momento da votação. Mas assim, voltando assim à questão, eu não sei se foi a Ellen, se foi o Omar que trouxe, é impressionante, parece que eles têm uma sede de exercer autoridade, aproveitar do cargo transitório, gente, pelo amor de Deus, ninguém vai ser deputado o resto da vida, ninguém vai ser vereador o resto da vida, ninguém vai ser prefeito o resto da vida, governador o resto da vida. Eles sentem a impressão, né, que eu tenho, é que eles sentem o prazer de demonstrar algum tipo de autoridade sobre a vida da gente. Eles querem nos proteger de nós mesmos. A vida é um risco. A gente levantar de manhã, colocar o pé no chão, decidir assumir a direção de um veículo e ir daqui ali em um quarteirão é um risco. Então, assim, até onde eles serão capazes de ir para querer mandar na nossa vida? Quando que isso vai acabar? Até onde isso vai? Seguindo essa linha de raciocínio, né, quer dizer, prover segurança ao cidadão que está frequentando ali esses veios de água, né, essas cachoeiras, né, rios, será que eles vão também, daqui a pouco, obrigar que o cidadão compre um colete à prova balístico, né, à prova d'água, à prova de bala, para frequentar bairros, né, e lugares onde a gente sabe que o número de homicídios e crimes é muito grande? Será que eles vão também daqui a um dia propor isso? Porque essa ingerência, né, do Estado sobre a vida do cidadão, né, essa interferência é muito grave isso, né? Isso fere isso não é de bom senso, com certeza. Dá ideia não, Vanderlei. Mas isso daí fere os interesses dele, benzinho. Isso daí eles não vão te falar pra você fazer. Comprar coisa à prova de bala? Você é bobo agora? Ué. Antes de partir para o nosso último assunto, eu quero reforçar com você que o programa O X da Questão é um trabalho totalmente independente, nós não recebemos nenhum financiamento público e não temos vínculo partidário. Somos uma iniciativa particular e precisamos de você para fazer o canal crescer em relevância aqui na plataforma. Então se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Lembre-se também de acionar as notificações para ser informado todas as vezes que um novo conteúdo for disponibilizado. Nosso objetivo é trazer uma visão conservadora dos principais assuntos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Queremos ser um refúgio para vozes conservadoras que não têm espaço nas mídias tradicionais. Vamos então para o nosso último assunto. Araxá sediou, no primeiro fim de semana do mês de dezembro, um congresso de direito penal do Ministério Público de Minas Gerais. O evento de 3 dias foi no Grande Hotel, na Estância Hidromineral do Barreiro, e teve no encerramento show do cantor baiano Bel Marques, ex-integrante da banda Chiclete com Banana.
Uma reportagem da agência de notícias Folha Press estimou que o Ministério Público de Minas Gerais gastou ao menos R$500 mil para a realização do evento. O valor, segundo a reportagem, não incluía o cachê do cantor baiano Bel Marques. Vanderlei, voltamos para aquele ponto, né? Depois de quase 2 anos de uma pandemia global, o mundo todo se recuperando de crise financeira, inflação altíssima no mundo todo, seria o momento mais propício para se gastar R$500 mil num evento presencial com um show de axé. Lembrando assim que a gente não está de forma nenhuma assim questionando o interesse institucional do evento, mas será que não daria para ter sido um evento não presencial, como o próprio Ministério Público defendeu tanto, que a gente ficasse em casa e fizesse as coisas remotamente? Hoje, ainda bem que você esclareceu aí que parte desse R$500 mil não foi pago, não serviu para pagar o cachê do senhor Banana lá. Agora, é inacreditável, né? Porque um evento desse não poderia ter sido feito remotamente, né? Não pode. Eu acho que, como eu falo, né, eu sou contra qualquer tipo de restrição. Eu acho que tem que voltar mesmo ao normal, né, e tudo mais. Mas utilizar R$500 mil para fazer um evento dessa magnitude, né? Qual a necessidade disso no momento onde acabamos, né, de atravessar aí um momento muito crítico em relação à pandemia. Mas a gente sabe que os recursos, né, que vão para o Ministério Público não são poucos, né? Começar dos salários, né? Nós tivemos aqui, no início da pandemia, nós começou isso em Ituiutaba, com um evento aqui que é uma carreata em favor de reabrir tudo, né? A gente reabre Uberlândia. Reabre Ituiutaba, reabre Uberlândia, não sei se aí em Araxá teve reabre Araxá, mas em Patos teve reabre. Então, assim, fazíamos carreatas, né? Aí teve Uberaba. Então, a ideia desse reabre era divulgamos links e rapidamente nos grupos de WhatsApp, mas foi assim, foi quarta-feira, quando chegou na quinta-feira, na parte da manhã, foi quarta-feira à noite, nós já tínhamos mais de 500 inscritos, né, querendo participar e todos revoltados com relação àquele lockdown maluco imposto pelo governador, o decreto dele, mais o prefeito municipal. Tivemos uma reunião, né, porque preocupado, porque o promotor do Ministério Público jogou para a imprensa que estaria prendendo os organizadores e apreendendo os carros, né? O comandante da polícia nos chamou, nós participamos da reunião, enfim. O que nós questionamos é assim, olha, é muito fácil para quem tem um salário garantido R$30 mil por mês, falar para todo mundo parar, todo mundo fecha sua loja, para de vender sua pipoca, para de limpar o para-brisa dos carros, para falar, todo mundo fica em casa, o importante é salvar vidas, né? Só que a gente sabe que a vida depende de alimento, de água, de ar e alimentação, né? E esse pessoal ficou desprovido desse terceiro item aí, né, e quiçá até o segundo. Mas, enfim, então, para eles vivem numa redoma, ainda que o Ministério Público tenha, assim, grande admiração por vários promotores, né, do Ministério Público que já prestaram relevantes serviços, né, combate à corrupção, a gente tem o GAECO aí, e geralmente é sempre, né, conduzido as operações por promotores, né, de altíssimo nível, né, mas eu acho que falta um pouco de sensibilidade, né, eu acho que não deveria gastar um recurso, né, dessa monta num evento desse, né, foi no Hotel Tauá, né, o Grande Barreiro, né, me parece que foi isso, né, pois a gente sabe quão caro né, esse hotel, caro não, né, é um valor elevado lá, poderia ser feito num anfiteatro, numa outra estrutura. Enfim, é isso. Agora, o interessante, você me fez lembrar hoje, porque o Ministério Público promovendo um evento, o valor de R$500 mil, que é do caixa deles, até do orçamento deles, até ok. Agora,
alguns anos atrás, se não me engano, em 2017 ou 2018, acho que foi 2018, o executivo daqui querendo ajudar num evento promovido pela OAB, um evento que era promovido a todo ano aqui pela OAB. Eu fiz uma estimativa lá de arrecadação, daria nada em torno de 350 a 400 mil reais. E a prefeitura estava pegando 100 mil reais e jogando para a OAB. Eu entrei com a manifestação no Ministério Público, aí tem o papel do Ministério Público que eu acho que é louvável, né? Eles entraram, e após essa manifestação, eu entrei, a Câmara Municipal resolveu não discutir o projeto em sua segunda discussão, né? Engavetou, enfim, caiu por terra essa tentativa de pegar o dinheiro do povo para promover um evento aí de uma entidade, né, que a gente sabe que tem um viés ideológico esquerdista, né, e muito pouco ou nada contribui para o cidadão, ainda mais atualmente, né. Não, mas concluindo, né, eu acho que o dinheiro não é público, né, é do povo, ainda que esteja lá sob a administração do Ministério Público, do Judiciário, né. Ellen, mais uma vez, né, assim como lá a gente já trouxe aqui na edição de hoje do programa, é o dinheiro público que não é de ninguém. Não, é o dinheiro do pagador de imposto. Gi, enquanto o Vanderlei estava aí falando, eu estou aqui me concentrando para eu não explodir de ódio quando eu vejo umas coisas dessas, gente, porque realmente é um absurdo ver um dos defensores do fique em casa, do lockdown, um dos defensores do fique em casa, economia, a gente vê depois, um dos tranca tudo, vamos fechar tudo, um dos que defenderam as pessoas serem humilhadas, impedidas de trabalhar, as pessoas que viram seus comércios serem lacrados, defender polícias entrarem nos comércios de pessoas que estavam tentando levar o sustento para suas casas. As pessoas não estavam saindo para passear, as pessoas não estavam saindo para aglomerar, as pessoas não estavam saindo para ir para a festa, as pessoas estavam saindo para tentar trabalhar, para tentar buscar o sustento para suas próprias casas, para ter o que comer, para ter o que se sustentar. Aí você vê um juiz do Supremo Tribunal Federal, um dos da Corte Suprema desse país, defender a prisão de pessoas, a humilhação de pessoas, serem humilhadas, falar assim, você merece ficar presa porque você está lutando para trabalhar. Aí você vê, tempos depois, meses depois, este mesmo juiz, um destes mesmos juízes da Suprema Corte, que teria que ser a corte que defenderia estas pessoas, né? Que teoricamente teria que defender pessoas idôneas, pessoas corretas, pessoas que sempre trabalharam de acordo com a lei, tá ali, tá fazendo o quê? Tá numa festinha bancada com dinheiro do pagador de imposto, não usando máscara, aglomerando junto com outras pessoas, achando que estava tudo bem, achando que está tudo bem. Pandemia? Que pandemia? Pandemia é só para o trabalhador que tem que me sustentar meu luxo, sustentar as minhas benesses, sustentar as benesses do governo. Porque o Ministério Público, o Judiciário desse país, é um dos órgãos mais caros que tem nesse país para a gente pagar. Porque enquanto tinha gente perdendo emprego e passando fome, o Judiciário não ficou sem emprego, além de não ter ficado sem emprego, não ficou um mês de salário atrasado, e além de não ter salário atrasado, eles tinham ainda recebido um monte de benefício durante a pandemia. Então, quando a gente vê um tipo de coisa dessa acontecendo, isso eu me sinto humilhada, isso é um tapa na cara do brasileiro comum que tá mais uma vez passando fome, que passou dificuldade nesses 2 anos de pandemia.
Quando você lembra de situações de policiais prendendo mulher que estava fazendo caminhada na praça pública, que não tinha ninguém na praça, a não ser ela caminhando, e você vê policial pisando no pescoço dela, sufocando ela, porque ela estava fazendo caminhada numa praça, e você lembra dessa situação e você vê juiz não fazendo absolutamente nada, simplesmente se mantendo neutro na situação, aí você fica pensando, realmente, que país é esse? Aí você ainda vê um evento desse, onde que se gasta 500 mil reais, fora o dinheiro do showzinho, que você não vê ninguém ali usando máscara, onde que está a pandemia? Aí eu me pergunto, será que a preocupação é realmente pela sua saúde? Será que realmente ali eles estavam preocupados com a sua saúde, nobre colega? Será que realmente a preocupação é com você realmente está preocupado com quantas pessoas, quantas vidas eles estavam preocupados em salvar? Não se iluda, pessoa. Não para de pensar que eles estão, que o governo ou que esses órgãos estão preocupados com a sua saúde. Não, ninguém está preocupado com a sua saúde, não. Se você não começar a se questionar as coisas, não começar a pensar fora dessa caixa, dessa bolha, o sistema está te engolindo e você está indo, está perdendo a sua liberdade, está perdendo a sua capacidade de raciocinar, está perdendo a sua capacidade de pensar e está deixando as coisas por isso mesmo. Porque esses mesmos defensores do Fica em Casa tá lá fazendo showzinho, tá aí querendo fazer carnaval e tá tudo bem. E tá nem aí, agora tá querendo aplicar a terceira, a quarta, a quinta dose de vacina, que o lobby das vacinas está funcionando, que é uma beleza também, mas ninguém fala sobre isso. Então, pessoas, vamos aprender a pensar fora das caixas, aprender a ter um raciocínio crítico, a questionar. Isso é uma hipocrisia. O que esses nobres senhores estão fazendo, além de esbanjar o dinheiro do pagador de imposto, enquanto ainda tem gente com dificuldade, passando fome, perdendo emprego, esses nobres senhores estão esbanjando um dinheiro do povo, do pagador de imposto. Você está aí amargando enquanto eles estão ali saboreando das benesses do carguinho público deles, tá? É um traje, isso é um absurdo. Eu falei, gente, eu vou tentar manter a compostura, mas diante de tanto absurdo, desculpa, mas é muito difícil. E só me corrigindo aqui, Vanderlei, a gente, para abrir as coisas aqui, o que teve carreado, o que teve as coisas, foi para as academias abrirem. Porque, no mais, o comércio aqui, dentre todas as restrições, até que dentro desses decretos malucos nossos aí, até que o comércio em si, dentre o prefeito banana que a gente teve e a prefeita que a gente teve agora, eles foram coerentes. Omara, um país aí com bolsa, tendo que dar bolsa gás, substituiu o Bolsa Família agora pelo Bolsa, como é que chama, gente? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, Bolsa Gás e os promotores fazendo festa com dinheiro público. Nossa, Gi, na hora que eu lembro das pessoas passando fome, você passa de carro e vê alguém debaixo de um viaduto, deitado na rua. Na hora que você entra na casa das famílias, está faltando o básico, me dá muita raiva mesmo, pensar que essas pessoas estão gastando esse dinheirão todo com uma bobagem, né? Assim, bobagem no sentido de que poderia estar sendo feito de outra forma, virtualmente, como vocês sugeriram, de uma forma mais simples, né? Para que esse luxo todo? O brasileiro não suporta mais, não tolera mais esse tipo de política, esse tipo de coisa, onde políticos ficam aí nessa mordomia toda, nesse luxo todo. Para que isso? Eu sinceramente, isso me mata de raiva na hora que eu vejo as pessoas passando fome, brasileiro passando fome, e o luxo com que esses políticos vivem. Então, assim, eu acho que foi totalmente desnecessário esse congresso aqui em Araxá. A gente que mora aqui, a gente sabe que o Grande Hotel é o hotel mais caro da cidade.
né? É muito luxo para isso. Para quê? Para quê? É assim, é um insulto ao que a gente está vivendo, é um absurdo isso, sabe? Eu fico revoltada demais, porque a gente fica aqui convivendo muito com as famílias passando necessidade de um lado, e de um outro lado, essas pessoas gastando um dinheiro que nem é delas, né? Nem perguntam, não sei lá como que funciona isso, gente. Depois vocês me esclarecem. Podem, assim, ficar gastando dinheiro público a Deus dará? Porque não tem jeito. Eles gastam da forma que eles querem esse dinheiro, não perguntam nada para ninguém, sabe? Assim, nossa, é revoltante demais. Eu, como assim, uma brasileira comum, olhando isso tudo, eu fico muito revoltada, sabe? Dá vontade de ir lá e socar todo mundo, fazer justiça com as próprias mãos. Mas não pode, né, gente? Não estou ameaçando ninguém, pelo amor de Deus. Assim, eu sei que quando o recurso sobra nos órgãos públicos, né, Vanderlei, ele pode ser devolvido, né? Agora, também não impediria que o próprio Ministério Público, já que ele é livre para aplicar esse recurso no que ele quiser, no que ele bem entender, já que está lá no caixa, nada impediria, então, que ele promovesse uma ação, algo que esse dinheiro voltasse para a sociedade, principalmente nesse momento que está crítico. O microfone está desligado. Hoje, o Ministério Público ele pode, né, destinar determinados recursos, né, ele tem essa autonomia, né, para determinadas entidades, né, isso tanto a gente vê que em muitas operações, quando são recuperados carros, tal, é feito um leilão e eles conseguem direcionar para Conselho de Segurança, enfim, né, e outras entidades. Então, é possível, sim, melhor aplicar o recurso. Agora, falta vontade, né, e vergonha também, né, na cara. Isso foi muito bem lembrado pela Ellen, né, eles se calaram, né, diante de toda a arbitrariedade feita por prefeitos. Aqui em Uberlândia, não, assim, o Ministério Público se opôs, porque o prefeito colocou um toque de recolher, né, entraram com uma ação contra isso, um HC, foram impetrados, mas o Ministério Público veio contra, chegou, não resultou muito efeito, porque o juiz achou, e o STF já tinha falado que o prefeito é o dono, né, da cidade, ele pode desenvolver o espírito tiranete, né, que ele tem, então, e foi isso que foi feito. Então, mas o Ministério Público ele pode sim utilizar melhor os recursos, né? É só assim, você vê, né, os prédios, né, da Justiça, do Supremo, os Ministérios Públicos, Ministério Público do Trabalho, você vê assim, são locais tudo com granito, sabe, com a melhor estrutura, né, que pode haver, eles têm ali à disposição. Quer dizer, existe a infraestrutura e tem também todas essas benesses, salários, né, os benefícios que eles recebem, né, e, enfim, é muito bom, né, num país como o Brasil, se você ser um servidor público de carreira, né, federal e, sobretudo, federal, né, nada se compara com isso. A gente não tira o mérito, né, eles lutam muito para chegar lá, eles lutam anos e anos, às vezes em cadeira aí de concurso, prestando concurso público para chegar nesse cargo, mas a gente espera, assim, que tenha no mínimo um pouquinho de sensibilidade com o sofrimento humano do outro, principalmente num momento como esse, né? Porque você pensar que o Ministério Público tinha 500 mil em caixa, que poderia ter sido aplicado de uma maneira aí para assistir mineiros que estão em situação de calamidade pública, gente. Tem pessoas na miséria de verdade, na miséria real. E aí
querem fazer o evento, que fizessem, então, arcando com o próprio salário. Estão cansados de ficar em casa, que fizessem, então, pagando do próprio bolso. Estão cansados, né, do fique em casa que eles mesmos ajudaram a promover? Vai, então, e faça a sua festinha, igual a Ellen propôs, faça a sua festinha, venha para o Grande Hotel, a gente vai até adorar, porque vai aquecer nossa economia. Consumam bastante doce, bastante queijo que nós temos aqui, artesanal, delicioso, né? A nossa economia agradece, mas seja que fosse algo do próximo, que fosse algo do próprio bolso, né? E não deles. Mas eu acho que nesse contexto aí, Gi, eles estão mascando chiclete e entregaram a banana para o povo. É triste, né, Ellen? Assim, o que eles acabam conseguindo com isso, cada vez mais, é o desrespeito da população. Depois eles vão se perguntar por que eles passam na rua e a população não respeita mais esse pessoal. Depois, por que eles vão passar na rua, andam de avião, e por que eles são vaiados aonde eles vão? É por essas e por outras. Por quê? Porque antigamente, quando a gente... por incrível que pareça, as mídias, as redes sociais, as mídias, elas deixaram esse pessoal muito expostos, né? Antigamente, a gente não sabia com tanta facilidade quais eram e quem eram os nomes dos 11 ministros do STF. A gente não sabia nem para que eles serviam. Hoje em dia, a gente não só sabe, como a gente também sabe, com uma facilidade muito grande, quais são os nomes desses 11 ministros. Hoje em dia, a gente tem mais facilidade em saber quais são os nomes dos 11, com mais facilidade até do que saber quem são os 11 jogadores da seleção brasileira. E antigamente era exatamente o contrário. Então, isso para eles, hoje em dia, é quase uma afronta por uma população classe média baixa, por uma população praticamente que antes não tinha acesso a esse tipo de informação, estar sabendo sobre isso. E aí o que eles ganham com isso? Ganham só desprezo. A população não respeita o judiciário desse país. Está aprendendo a não respeitar exatamente por esse tipo de incoerência. Porque antes deles exigirem o respeito deles, eles precisam também aprender a respeitar não só a população, mas o dinheiro que sustenta esse pessoal, que é o dinheiro do pagador de imposto. E sim, como você disse, a gente precisa aprender, a gente respeita o mérito deles, que eles passaram, estudaram em concursos públicos, só que ali no STF é cargo de indicação. Então tem 2 ou 3 ali que são advogadozinhos ali, que são só advogados mesmo. Então esses eu não respeito, eles não têm o meu respeito. Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram acrescentar? Vanderlei? Omara? Não, Gi, tá tudo certo. O pessoal aí complementou bem, né? Eu acho que a Ellen falou aí que o brasileiro perdeu o respeito, né? Talvez seja por isso que eles estejam querendo tanto controlar a gente, né? Porque agora perderam o respeito mesmo da população, então vai na marra tudo mesmo. Vai ser controle a partir de agora, né? Segundo eles, né? Porque se depender de mim, vou morrer lutando. Isso aí. Então, nós chegamos ao final desta segunda edição do programa O X da Questão, nessa primeira temporada do programa. Nós agradecemos a sua audiência e pedimos que, se você gostou de acompanhar, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Nós queremos chegar aí ao máximo de mineiros que valorizam a família, que valorizam as tradições, que amam as suas raízes. Vamos resgatar esses bons sentimentos e fazer aqui um valoroso reduto do mineiro conservador. Vamos nos despedindo então. Vanderlei, muito obrigada pela companhia de hoje. Obrigado, Gi. Obrigado, Ellen. Obrigado, Omara. Tenha uma boa semana. De Araxá, minha conterrânea, Omara, muito obrigada.
Obrigada, Gia, obrigada, Ellen, Vanderlei, pela companhia de hoje. Eu queria desejar a todos que estão em casa também uma boa semana, que Jesus nos abençoe, tá? Nos dê muita força e coragem para enfrentar essa semana que está começando hoje, viu? Muita paz, muita luz para todos. Amém. Beijão. Ellen, abraço para você, muito obrigada pela companhia. Boa semana. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, peço desculpas aí pelos estresses, mas eu me empolgo e esses temas às vezes são bem polêmicos, né? E mexem com os brios da gente. E eu agradeço pela oportunidade, agradeço aos meus colegas Vanderlei e Omara pela troca e a você pela oportunidade. E a todos que nos assistiram, muito obrigada mais uma vez pela audiência. E boa semana a todos. E para você que mais uma vez nos deu a honra da sua audiência nesse segundo episódio do programa X da Questão, muito obrigada. A gente conta com você para multiplicar esse conteúdo. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Tenha uma boa noite e uma excelente semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.